O agente Coulson encarou Hoyt Parker. Como o senhor sabe, recentemente encontramos 2 corpos na vizinhança do Lago Charmaine. Hoyt concordou com um movimento de cabeça. Um telefone celular tocou. Stone conseguiu erguer seu peso e disse ir com licença antes de se enfiar na cozinha. Hoyt se voltou novamente para Coulson e aguardou. Sabemos a versão oficial da morte de sua filha, disse Coulson. Ela e o marido, David Beck, visitavam o lago para um ritual anual. Eles estavam nadando no escuro. Kilroy estava à espreita. Ele atacou o Dr. Beck e raptou sua filha. Fim da história. E vocês não acham que foi isso que aconteceu? Não, Hoyt. Posso chamá-lo de Hoyt? Hoyt fez que sim com a cabeça. Não, Hoyt, não achamos. Então como é que vocês veem essa história? Acho que David Beck matou sua filha e jogou a culpa em um serial killer. Hoyt, um veterano de 28 anos da polícia de Nova York, sabia como manter a fisionomia impassível, mas mesmo assim se curvou para trás, como se as palavras fossem um soco no queixo. Conte sua versão. Muito bem, vamos começar pelo início. Beck leva sua filha para um lago isolado, certo? Certo. Você já esteve lá? Várias vezes. Como? Éramos todos amigos. Kim e eu éramos amigos dos pais de David. Sempre íamos visitá-los. Então você sabe como o lago é isolado. Sim. Estrada de terra, uma placa que você só vê se souber que ela está lá. Totalmente escondido. Nenhum sinal de vida. Aonde você quer chegar? Quais são as chances de que o Roy ter subido aquela estrada? Hoyt ergueu as mãos para o céu. Quais são as chances de alguém topar com um serial killer? Tudo bem, mas nos outros casos havia uma lógica. Kellerton raptou alguém numa rua da cidade, sequestrou uma vítima em seu carro e, em outra ocasião, invadiu uma casa. Mas pense bem. Ele vê essa estrada de terra e, sabe-se lá por quê, decide procurar uma vítima ali? Não digo que seja impossível, mas é altamente improvável. Prossiga, disse Hoyt. Você há de admitir que existem vários furos lógicos na versão oficial. Todos os casos têm furos lógicos. Certo, mas deixe-me testar uma teoria alternativa. Digamos que o Dr. Beck quisesse matar a sua filha. Por quê? Suponhamos que fosse por um seguro de vida de $200 mil. Ele não precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, Hoyt. Você sabe disso. Você não está me convencendo. Veja bem, ainda estamos averiguando. Ainda não conhecemos todos os fatos. Mas deixe-me ao menos apresentar nosso cenário, certo? Hoyt fez um gesto de ir como quiser. Temos indícios de que o Dr. Beck a espancava. Que indícios? Vocês têm algumas fotografias. Ela contou à minha esposa que sofreu um acidente de carro. Espere um pouco, Hoyt. Coulson apontou para as fotografias. Observe a expressão no rosto de sua filha. Parece o rosto de uma mulher que sofreu um acidente de carro? Não, pensou Hoyt, não parece. Onde vocês encontraram essas fotos? Chegarei lá em um segundo, mas vamos voltar ao meu cenário, certo? Suponhamos, por um momento, que o Dr. Beck tenha espancado sua filha e que ele tivesse uma tremenda herança para receber. Um monte de suposições. É verdade, mas preste atenção. Pense na versão aceita e em todos aqueles furos. Agora compare-a com esta: o Dr. Beck leva sua filha para um local isolado onde sabe que não haverá testemunhas e contrata 2 bandidos para sequestrá-la. Ele sabe sobre Kilroy. Está em todos os jornais. Além disso, seu irmão trabalhou no caso do serial killer. Ele chegou a discuti-lo com você ou com Beck? Hoyt ficou quieto por um momento. Continue. Os 2 bandidos contratados sequestram e matam a sua filha. Naturalmente, o primeiro suspeito será o marido. É o que sempre acontece em casos como este, certo? Mas os 2 bandidos marcam seu rosto com a letra K. A próxima coisa que sabemos é que a culpa é jogada em Kilroy. Mas Beck foi atacado. A ferida na sua cabeça foi real. Certo, mas ambos sabemos que isso não é incompatível com a possibilidade de ele estar por trás do crime. Se Beck escapasse incólume, como explicaria isso? Sabe da maior, alguém sequestrou minha mulher, mas eu saí ileso, e isso não colaria.
A pancada na cabeça deu credibilidade à história. Foi uma senhora pancada. Ele estava lidando com bandidos, Hoyt. Eles provavelmente erraram na dose. E o ferimento? Ele conta uma história estranha de que milagrosamente se arrastou para fora da água e ligou para a polícia. Mostrei o boletim médico de Beck para vários médicos. Eles afirmam que a história contada por Beck desafia a lógica médica. Aquilo teria sido impossível, em vista dos seus ferimentos. Hoyt pensou a respeito. Várias vezes ele próprio refletira sobre aquilo. Como foi que Beck sobreviveu e pediu ajuda? Que mais? Perguntou Hoyt. Há fortes indícios de que os dois bandidos, e não Kilroy, atacaram Beck. Que indícios? Enterrado com os corpos, encontramos um taco de beisebol com sangue. O teste completo do DNA levará algum tempo, mas os resultados preliminares indicam que o sangue é de Beck. O agente Stone voltou à sala e sentou-se com dificuldade. Hoyt disse outra vez. Continue. O resto é óbvio. Os dois bandidos fazem o serviço. Eles matam sua filha e jogam a culpa em Kilroy. Depois voltam para pegar o resto do pagamento, ou talvez tenham decidido extorquir mais grana do Dr. Beck. Sei lá. O fato é que Beck precisa se livrar deles. Ele marca um encontro na floresta isolada, perto do Lago Charmaine. Os dois bandidos devem ter pensado que estavam lidando com um médico fracote ou, talvez, ele os tenha pegado desprevenidos. O fato é que Beck atira neles e esconde os corpos junto com o taco de beisebol e quaisquer outros indícios que possam incriminá-lo depois. O crime perfeito. Nada que o associe ao assassinato. Venhamos e convenhamos, se não fosse uma tremenda sorte, os corpos jamais teriam sido encontrados. Hoyt balançou a cabeça. Que imaginação! E tem mais. O quê? Coulson olhou para Stone, que apontou para seu telefone celular. Acabam de ligar da penitenciária Briggs, disse Stone. Parece que seu genro ligou para lá e quer se encontrar com Kilroy. Hoyt agora parecia totalmente aturdido. Por que diabos ele faria isso? Você deve saber melhor do que nós, respondeu Stone. Mas não se esqueça de que Beck sabe que estamos atrás dele. De repente, ele tem esse desejo incontrolável de visitar o homem que ele transformou no assassino da sua filha. Tremenda coincidência, acrescentou Coulson. Vocês acham que ele está tentando encobrir suas pistas? Você teria uma explicação melhor? Hoyt tentou relaxar e digerir tudo aquilo. Você se esqueceu de uma coisa. O quê? Ele apontou para as fotografias sobre a mesa. Quem deu isso a vocês? De certa forma, respondeu Coulson, acho que foi sua filha. O rosto de Hoyt demonstrava perplexidade. Mais especificamente, seu codinome. Uma tal de Sarah Gollard. O nome do meio de sua filha mais o nome desta rua. Não entendi. Quando desenterramos os corpos, explicou Coulson, encontramos uma chavinha no sapato de um dos bandidos, Melvin Bartola. Coulson mostrou a chave. Hoyt a pegou de sua mão, examinando-a como se contivesse alguma resposta mística. Está vendo a sigla UCB do outro lado? Hoyt assentiu com a cabeça. Significa United Central Bank. Descobrimos que essa chave provém da agência da Broadway, aqui na cidade. A chave é do cofre 174, registrado em nome de Sarah Gollard. Conseguimos um mandado de busca para abri-lo. Hoyt ergueu o olhar. As fotografias estavam lá dentro? Coulson e Stone olharam um para o outro. Eles haviam decidido não contar a Hoyt tudo o que encontraram no cofre, até todos os exames retornarem do laboratório e eles terem certeza, mas os dois homens responderam afirmativamente com acenos de cabeça. Pense nisso, Hoyt. Sua filha manteve essas fotos escondidas em um cofre de banco. As razões são óbvias. Quer mais? Interrogamos o Dr. Beck. Ele admitiu que não sabia nada sobre as fotos. Ele nunca as tinha visto. Por que sua filha as esconderia do marido? Vocês conversaram com Beck? Sim. O que mais ele disse? Não muito, porque exigiu um advogado. Coulson esperou um momento. Depois, se inclinou para a frente. Além de pedir para chamar um advogado, foi chamar logo Esther Kristen. Isso parece a atitude de um homem inocente para você? Hoyt segurou com força as laterais da cadeira, tentando firmar-se. Vocês não têm como provar nada disso. Por enquanto, não.
Mas nós sabemos. Isso já é meio caminho andado. O que é que vocês vão fazer agora? Só há uma coisa que podemos fazer. Coulson sorriu para ele. Pressionar Beck até extrair algo dele. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Léo Rigendal relembrou os acontecimentos do dia e murmurou para si mesmo. A coisa vai mal. Primeiro, o FBI apanha Beck e o interroga. Segundo, Beck liga para uma fotógrafa chamada Rebecca Sayers e pergunta sobre um antigo acidente de carro envolvendo sua mulher. Depois, visita seu estúdio. Nada menos do que uma fotógrafa. Terceiro, Beck liga para a penitenciária Briggs e diz que quer se encontrar com Elroy Kellerton. Quarto, Beck liga para o escritório de Peter Flannery. Tudo isso era intrigante. Nada disso era bom. Eric desligou o telefone e disse: Você não vai gostar disso. Do quê? Nossa fonte no FBI diz que eles suspeitam que Beck tenha matado a esposa. Léo Rigendal quase caiu para trás. Explique. Isso é tudo que a fonte sabe. Por algum motivo, eles associaram os dois corpos à beira do lago com Beck. Muito intrigante. Deixe-me ver aqueles e-mails novamente, pediu Léo Rigendal. Eric deu as folhas com os e-mails para ele. Quando Léo Rigendal refletiu sobre quem poderia tê-los enviado, sentiu novamente um frio na espinha. Ele tentou juntar as peças do quebra-cabeça. Sempre se perguntara como Beck sobrevivera naquela noite. Agora ele se perguntava outra coisa: alguém mais sobrevivera ao ataque? Que horas são? Perguntou Léo Rigendal. 6:30. Beck ainda não tentou entrar naquele site como Bat sei lá do que. Bat Street. Não, ainda não. Algo mais sobre Rebecca Sayers? Só aquilo que já sabemos. Amiga íntima de Elizabeth Parker. Elas dividiram um apartamento antes de Elizabeth casar com Beck. Verifiquei registros telefônicos antigos. Beck não ligava para ela havia anos. Então por que a procurou agora? Deu de ombros. A senhorita Sayers deve saber alguma coisa. Griffin-Scope havia sido bem claro. Descubra o que puder, depois o enterre. E use Eric. Precisamos ter uma conversinha com ela, disse Léo Rigendal.